Queridos irmãos, vamos iniciar o nosso culto desta noite cantando um hino em louvor ao nosso Deus. Assim que os instrumentos começarem a tocar, eu peço que os irmãos se coloquem em pé. Eu gostaria de saber o número do hino, por favor. Hino número 11, Santo, Santo, Santo. Diante de Ti nesta hora, com gratidão no nosso coração, com alegria no nosso coração, querendo Te adorar de todo o nosso ser, prestar a Ti os nossos louvores, dirigir a Ti as nossas orações, meditar na Tua palavra, participar da Tua mesa, como expressão da nossa fé em Ti, do nosso amor por tudo quanto o Senhor faz em nossas vidas. O Senhor é grande, o Senhor é sábio, o Senhor é majestoso, justo e
e amoroso. Por isso, Senhor, é digno de que nós nos entreguemos a Ti para fazer a Tua vontade a cada dia da nossa vida. E o Senhor é digno também que a cada instante, assim como fazemos agora, estejamos prestando ao Senhor a nossa adoração. Louvamos-te, Senhor Deus, pela maneira bondosa como o Senhor não somente nos criou, mas como a cada dia também o Senhor providencia amorosamente tudo quanto é necessário para o nosso bem, para a nossa subsistência neste mundo. Agradecemos a Ti pelo trabalho, agradecemos a Ti pelo pão de cada dia, agradecemos a Ti pelas nossas famílias, pela Tua provisão, Senhor Deus, nos dando abrigo, vestuário. Agradecemos a Ti, Senhor Deus, por todas as bênçãos que Tu nos concedes para este mundo e também pelas bênçãos que dizem respeito à nossa eterna salvação. Agradecemos, porque mesmo sendo tão pecadores, o Senhor nos amou e deu o Teu próprio Filho para a remissão dos nossos pecados. Agradecemos por fazer parte da Tua Igreja, Senhor, porque temos uns aos outros para nos ajudarmos, para nos abençoarmos uns aos outros e para juntos servirmos a Ti. Nós Te louvamos nesta hora, ó Deus bendito, e pedimos a Ti que Tu recebas a nossa adoração. Pedimos para que na Tua bondade o Senhor tenha prazer em que nos acheguemos a Ti, mesmo sendo nós pessoas tão falhas, ó Senhor. Que nos acheguemos a Ti, Senhor, confiando não na nossa própria espiritualidade ou na nossa própria sabedoria, mas confiando unicamente no Teu amor revelado em Cristo Jesus. No nome de quem nós oramos nesta hora, gratos. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Nós devemos ler a palavra de Deus nesse momento, um texto que se encontra no capítulo 1 do profeta Daniel. Daniel, capítulo 1, iremos ler todo o capítulo, também meus irmãos. Daniel, capítulo 1, todo o capítulo iremos ler nesse momento. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abed-nego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, para que
que, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade, assim corríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço que os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais loucos do que todos os magos e encantadores que havia em todos os seus. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Até aqui, meus amados irmãos. Vamos mais uma vez cantar o hino em louvor ao nosso Deus. Vamos cantar para agradecer o seu santo nome. E enquanto cantamos, os irmãos que tiverem trazido seus dízimos e ofertas terão oportunidade de, como parte da nossa adoração, oferecê-los ao Senhor. Gostaria de dizer para os nossos visitantes que esse é um costume interno aqui dos membros da igreja. E os visitantes não são obrigados a participar deste momento de oferta. Está bem? Todavia, se sentirem desejo, estejam à vontade para isso. Vamos então cantar o hino de número 144. Oh
nos conduza nesse momento. Santo Deus, eterno Pai, nós te agradecemos a Deus por esse momento que nós estamos aqui para a igreja cada vez mais a tua palavra. Pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre essa igreja, Deus, e o Senhor esteja cada visita que está conosco também, ó Deus, se sinta também em nosso meio, retorne mais vezes para ouvir a mensagem. Nós te agradecemos, ó Deus, pela a mensagem que o pastor vai nos trazer nesta noite, que venha de encontro a cada um de nós, ó Deus, para que nós possamos aprender cada vez mais da tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, pelos dízimos de oferta nesta noite. Que o Senhor seja que cada irmão que ofertar, ó Deus, que os nossos irmãos que não contribuíram nessa noite, que na próxima oportunidade, nós te agradecemos, ó Deus, pelas bênçãos recebidas de ti, pela enfermidade, ó Deus, cada um que está enfermo, ó Deus, que seja amparado, cada um de nós, ó Deus. Essa epidemia, Deus, está violentando o país todo, ou seja, ajudando para que os médicos possam cuidar bem, os enfermeiros também, ó Deus, possam cuidar bem das pessoas enfermas. Tudo isso que pedimos, te agradecemos, em nome de nosso Jesus Cristo, perdão os nossos pecados. Amém. Nós podemos ficar. Irmãos, sabem, nós estamos nos preparando para um encontro aqui no dia de agosto. Um encontro que é uma coisa que a gente não faz há muito tempo já, desde que começou a quarentena, a gente se reunir aqui como igreja para fazer algo diferente de um culto. Um momento de confraternização, um momento de brincadeiras, um momento de sociabilidade. E a gente pretende nesse encontro, 14 de agosto, às 18 horas, entre outras coisas, estar fazendo uma brincadeira para ver quem aprendeu mais no livro de Daniel, né? E nós temos aqui uma série de perguntas. Eu já fiz 245 perguntas que eu vou fazer para vocês no dia que a gente for estudar Daniel. Mas como daqui para lá tem bastante tempo, então mais umas 150 eu vou fazer, né? Oi, querido. Precisa arrumar? Obrigado, irmão. E eu então disse para os irmãos 2 semanas atrás que, aproveitando isso, nós poderíamos tirar um tempo daqui até agosto, quem sabe até estendendo depois, para meditarmos neste livro tão precioso para nós. E começamos a fazer isso então no domingo retrasado. Naquela primeira ocasião, nós falamos a respeito da importância deste livro para as nossas vidas. O que Deus nos ensina através deste livro, por que ele é um texto da Bíblia Sagrada que vale a pena, assim como todos os outros, nós conhecemos bastante. E dissemos que ele é importante, entre outras coisas, porque, em primeiro lugar, o livro de Daniel nos traz conhecimento ou revelação a respeito de Deus. De quem é Deus? Do seu caráter, das suas obras, das coisas que Deus ama. E disse que Daniel nos revela ou nos traz muitas e importantes revelações, especialmente a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Então, para você entender a pessoa de Jesus, conforme nos é revelada no Novo Testamento, o livro de Daniel, que foi escrito antes de Jesus nascer, nos traz muita informação, de modo que nós podemos crescer no conhecimento de Deus, daquilo que ele nos diz. Eu disse também, meus irmãos, em segundo lugar para vocês, que Daniel é importante para nós, porque mostra como são as pessoas que conhecem a Deus, através das próprias palavras, da descrição que o livro nos dá, das pessoas que são inseridas aqui nesse livro. A gente aprende
que o povo que conhece a Jesus Cristo é um povo espiritualmente forte e é um povo espiritualmente ativo, que neste mundo de pecado, aqueles que conhecem a Deus sabem como agir, têm orientação do Senhor, não são como ovelhas perdidas que não têm um pastor, mas eles têm um mestre que os fortalece, que os ajuda, que os ensina, tem um pastor que cuida de suas almas, de sua vida espiritual, e que por causa disso então sabe, diante do mundo, dar um bom testemunho a respeito de Deus, e que por causa disso também leva outros a conhecerem a esse mesmo Deus. Nós também dissemos, meus irmãos, que Daniel e os seus companheiros, através do seu testemunho, eles nos ensinam como conhecer a Deus. E enfatizamos que, antes de qualquer outra coisa, desde a sua infância, esses jovens que são os personagens principais aqui deste livro, aprenderam a conhecer a Deus através das Escrituras Sagradas. E aprenderam a ter comunhão com Deus através de uma vida de oração. E que mesmo quando eles se tornam idosos aqui na história, conforme ela se desenvolve, conforme ela se desenrola, eles viveram dessa maneira, experimentando a presença de Deus em suas vidas, ouvindo o que Deus dizia para eles nas Escrituras Sagradas e vivendo uma vida de oração, de comunhão com Deus. De tal forma que, pelo exemplo deles, nós também aprendemos a conhecer a Deus desta maneira. E finalmente eu disse para vocês que o livro de Daniel é importante porque ele nos ensina qual é o fruto disso, qual é o resultado de se conhecer a Deus e de se manter uma vida de comunhão com Ele. Eu disse que aqui nesse livro a gente aprende duas coisas. Primeiro, que aqueles que vivem em comunhão com Deus, eles são, aqui no livro, chamados de amados de Deus, de amigos de Deus, que têm as suas orações respondidas, mas que finalmente o texto também nos ensina que aqueles que andam com Deus neste mundo, através da fé em Jesus, andarão com Deus ou viverão com Deus na eternidade. Eternamente no lar celestial estarão na presença do seu Pai espiritual. E então, meus irmãos, esse livro é importante para nós por todas essas razões. Agora, hoje eu gostaria de começar com vocês a ver cada um desses 12 preciosos capítulos aqui, que nos falam a respeito da vida desses jovens ali na Babilônia, e que ali ficaram durante pelo menos 68 anos, sendo usados por Deus, desde a sua juventude até a sua idade avançada. Este capítulo aqui descreve para nós o início dos acontecimentos, preparando o pano de fundo para tudo que se segue depois. Daniel e seus companheiros deveriam ter cerca de 14 anos de idade. Nós inferimos isso pelo fato de que é nesta idade que os babilônios separavam os seus jovens para um tipo de preparo ou de treinamento intelectual que é descrito aqui neste capítulo. A história aqui registrada no capítulo 1, cobre os primeiros 3 anos de Daniel e seus companheiros no exílio da Babilônia. De acordo com as advertências dos profetas anteriores, isto é, Jeremias, Isaías, Abacuque, o reino de Judá foi conquistado pelo Império da Babilônia. E isso aconteceu, disseram os profetas, antes que isso acontecesse, aconteceu por causa da disciplina de Deus sobre a cidade de Judá. Porque os judeus, contrariando as advertências da palavra de Deus, haviam passado do Senhor e passaram a adorar deuses falsos, deuses cruéis, sanguinários, a ponto de que nesses rituais de adoração a falsos deuses, às vezes acontecia até mesmo sacrifícios de seres humanos. E Deus advertiu o povo de Israel, ou o povo de Judá, no sentido de que eles se arrependessem, que eles se convertessem. Do contrário, Deus enviaria contra eles uma nação inimiga que os destruiria a cidade e os levaria para o cativeiro, para o exílio, que poderia ser, ou que era,
a pior disciplina, o pior castigo que o povo judeu julgava experimentar neste mundo. Mas eles não ouviram os profetas, e tal como os profetas anunciaram, vieram os tempos de disciplina do Senhor sobre o povo de Israel. Uma vez que eles abandonaram ao Senhor e preferiram este terrível pecado da idolatria. Então Jerusalém foi invadida, foi sitiada e invadida pelas tropas de Nabucodonosor. E talvez como um símbolo de que na visão de Nabucodonosor, aquela vitória sobre a cidade de Jerusalém houvesse dada pelo seu Deus lá na Babilônia, Nabucodonosor fez com que alguns dos utensílios do templo de Deus lá em Jerusalém fossem tirados e levados para a casa do seu Deus lá na Babilônia, colocados na casa do tesouro de um templo ali. E embora o texto não nos diga qual dos deuses babilônicos, Nabucodonosor também era um homem de grande visão estratégica. E ele era um homem que estava conquistando muitos reinos, desde a Babilônia. E qual é a estratégia dele, entre outras coisas? Ele gostava de criar assim uma espécie de laço entre ele e os seus subordinados. De modo que Nabucodonosor, em cada lugar que ele conquistava, ele colocava lá um rei, um títere que governava, mas que era submisso a ele, enviando pesadíssimos impostos para a Babilônia. Ao mesmo tempo que ele fazia isso, ele também tomava em cada nação conquistada pessoas da nobreza, pessoas da linhagem real, e levava para o seu grande palácio lá na Babilônia, especialmente os jovens, como é o caso desses aqui. E esses homens eram treinados na língua dos caldeus ou babilônicos, na cultura, aprendiam da história, aprendiam astronomia, astrologia e todas as ciências daquela época. Eles, depois de um certo treinamento, então, que durava, conforme a gente vê aqui, 3 anos, esses homens eram colocados, se aprovados, como conselheiros de Nabucodonosor, de modo que ele tinha muitos conselheiros de todas as nações. E assim ele faz, então, com esses jovens aqui. Ele toma da elite, da linhagem real, jovens da nobreza, mas ele diz aqui que não podia ser qualquer jovem. Tinham que ser jovens cultos, jovens versados na sua própria cultura materna, deviam ser jovens que conhecessem as suas próprias tradições, jovens sadios, de boa aparência, e durante esses 3 anos, então, eles seriam treinados para depois fazer parte do grande grupo de conselheiros do rei, que era constituído então de pessoas das várias nações conquistadas. Nós não sabemos quantos jovens foram levados para a Babilônia, jovens da nobreza judaica, mas entre eles a Bíblia nos conta destes 4 aqui: Daniel, Misael, Ananias e Azarias. E esses 4 jovens, entre a maioria dos judeus que foram para o exílio, se destacaram pelo testemunho da sua fé. Se destacaram pelo fato de que eram gente que conhecia a Deus, que andava com Deus. E eles eram espiritualmente fortes. Por isso se cumpriu na vida deles aquilo que mais tarde está escrito lá no capítulo 11. O povo que conhece o seu Deus será forte e ativo. Se a gente olhar para os primeiros 6 capítulos aqui de Daniel, nós vamos ver que cada capítulo nos conta a respeito de uma proeza que eles fizeram. E hoje, então, meus irmãos, eu gostaria de meditar com vocês sobre a grande proeza que nos é revelada aqui nesse texto. E que proeza foi essa? A de viver uma vida de santidade num mundo governado pelo pecado. A decisão que Daniel tomou e que governou a sua vida e a vida dos seus companheiros. Daniel resolveu santificar-se. Vamos reler o versículo de número 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Note essa palavra, firmemente. Eu gostaria que você, por um momento, se colocasse no lugar de Daniel e os seus companheiros. Primeiramente, diz o texto que ele e os seus amigos foram tirados violentamente de suas famílias e de sua pátria.
eles foram levados para uma nação desconhecida, para uma nação que falava uma língua desconhecida, que tinha outros costumes, outra religião. Foram levados à força. Quando eles nasceram, esses 4 jovens judeus, eles haviam, cada um deles, recebido de suas famílias, um nome que fazia alusão ao fato de que eles pertenciam ao povo de Deus. Daniel é um nome que significa Deus é meu juiz. Misael significa quem é semelhante a Deus. Ananias significa Jeová é gracioso, ou Iavé é gracioso. E Azarias significa Jeová auxilia. Cada um desses nomes foi dado aos filhos, a esses meninos, quando nasceram, como uma expressão da fé que os pais deles tinham, da confiança que os seus pais tinham em Deus. Mas quando chegou na Babilônia, os nomes deles foram mudados. Daniel passou a se chamar Beltesazar, que significa aquele que guarda os segredos de Bel. Isto é, alguém que traz uma palavra de Bel, porque tem intimidade com Bel. E Bel era o nome de um deus babilônico. Misael teve o seu nome mudado para Mesaque, que é uma referência ao planeta Vênus, que era considerado como um deus pelos babilônios também. Ananias passou a ser Sadraque, que significa, ou que é uma referência ao deus babilônico Marduk. E Azarias passou a ser Abednego, que quer dizer servo do deus Nego. Esses homens, esses jovens, foram tirados da sua vida religiosa, das suas famílias, da sua terra, e foram levados para um lugar completamente hostil, para uma sociedade que tinha uma cosmovisão totalmente diferente da deles. Grosso modo, eu queria fazer uma comparação. Quando as nossas 3 filhas nasceram, cada uma delas recebeu um nome que para nós era importante. Ruth significa amizade, Sara significa minha princesa, e Ana Paula significa pequena graciosa. Cada um desses nomes veio à nossa mente, porque para nós era importante dar para as nossas filhas um nome que correspondesse aos nossos sentimentos por elas. Então a gente deu esses nomes. Mas vamos supor que, quando elas fossem ainda pequenas, de repente a Terezinha e eu morrêssemos, e elas fossem adotadas por famílias de outras religiões, e que passassem então a ser ensinadas em outras religiões. E assim, digamos que a Sarinha recebesse um nome diferente, Yara, em referência à mãe d'água dos indígenas, e a Rutinha recebesse um outro nome, como Aparecida, em referência ao catolicismo romano, e assim por diante. Cada uma das nossas filhinhas recebesse um nome diferente. Meus irmãos, foi isso o que aconteceu com esses jovens aqui. Cada um deles teve o seu nome mudado e passaram a ter nomes que descreviam uma vida diferente, completamente diferente daquela na qual eles haviam sido criados. Era como se a identidade espiritual desses jovens houvesse tirada e sendo imposta uma nova identidade. Além disso, diz aqui o texto, os utensílios da casa do Senhor, o Deus a quem eles serviam, tinham sido tirados da casa de Deus e levados para o templo de um Deus pagão. E ali na Babilônia não havia templo do Senhor, onde eles poderiam adorar a Deus. Em tudo isso, meus irmãos, eu vejo aqui 2 grandes pressões na vida desses jovens. Primeiro, a pressão espiritual. Porque se vocês olhassem para as circunstâncias, do ponto de vista meramente humano, poderia parecer que o Deus de Israel havia sido derrotado, ou que Deus havia abandonado o seu povo, a sua igreja, o povo a quem Deus dizia amar. E sabe o que acontece quando você tem a impressão de que Deus não te ama? Fica difícil servir a Deus. Fica difícil ter esperança no coração. Fica difícil você continuar a confiar. E o texto diz para nós que, do ponto de vista de Nabucodonosor, agora eles deveriam servir aos deuses da Babilônia. Você se lembra da história de Jó,
quando Jó começou a sofrer todas aquelas enfermidades, quando ele perdeu a sua fortuna, a sua popularidade, os seus entes queridos. Lembram-se o que foi que a esposa de Jó disse para ele? Por que você continua a confiar? Por que você continua a ter? Amaldiçoa logo a Deus e morre. Porque essa é a tentação que uma pessoa pode experimentar se ela sente que Deus a abandonou. Continuar servindo a Deus, para quê? Daniel poderia sentir isso. Os seus amigos poderiam sentir isso diante das circunstâncias que eles estavam vivendo. Como às vezes acontece de uma pessoa estar passando por sofrimentos nesse mundo e pensar mais ou menos assim: o que adianta eu continuar a servir a Deus? Se tem tantas atrocidades, se tem tantas coisas erradas, parece que Deus não liga. Essa era uma grande tentação, poderia ser uma grande tentação na vida de Daniel e seus companheiros. Mas, irmãos, não é só a pressão no sentido espiritual, é também, nós podemos dizer, uma pressão muito grande no sentido material, porque estão numa terra estranha, numa terra de língua desconhecida, aprendendo uma cultura diferente. E olha só, a intenção do rei Nabucodonosor é colocar esses jovens numa alta posição no palácio. Eles vão ser treinados para serem conselheiros do rei. E juntamente com outros conselheiros de outras nações, estariam influenciando o curso da história, o curso do Império da Babilônia, como de fato vieram a ser instrumentos nas mãos de Deus para isso. E o rei quer uma outra coisa, quer que esses jovens continuem com saúde, continuem bonitos, que esses jovens continuem, sendo preparados para serem seus auxiliares. E por isso o rei dá uma ordem, que eles deveriam se alimentar das finas iguarias do rei e beber o vinho que o próprio rei bebia. Mas o que acontece? Apesar de toda a bondade, digamos assim, revelada por Nabucodonosor, as boas intenções de Nabucodonosor, Daniel e seus companheiros resolveram que não iriam se contaminar com as finas iguarias do rei. Por que será que eles resolveram isso em seus corações? É difícil para a gente entender exatamente o porquê. Algumas pessoas pensam que, assim como aconteceu mais tarde entre os gregos, a comida do rei, antes de ser levada para o rei, era oferecida aos deuses pagãos. Então, algumas pessoas acham que, se Daniel comesse daqueles alimentos, era uma comida que envolveria aspectos de idolatria, e ele não queria fazer isso. Outros entendem que a comida, os alimentos do rei da Babilônia, eles seriam daquele tipo de alimentos que eram proibidos na lei mosaica, e que, portanto, os judeus não poderiam comer. Outras pessoas já pensam diferente, já pensam que, assim, há um outro princípio moral aqui. E dando um exemplo, vamos supor que você fosse convidar, Luma, para comer na casa de um traficante, e você soubesse que lá vai ter aquele churrasco muito gostoso, aquela cerveja gostosa. Não estou dizendo que você gosta de cerveja, mas você sabe que aquilo que vai ser oferecido é produto de crime, é resultado de exploração das pessoas, de contravenções. Então, se você vai participar daquilo, você está participando, você está sendo conivente com a criminalidade, fazendo assim uma comparação. Mas, meus irmãos, não importa qual seja a grande razão, o fato é que Daniel e seus companheiros perceberam que, se eles comessem, se eles participassem daquilo, eles estariam cometendo pecado. Então, diz o texto da palavra de Deus que Daniel resolveu não se contaminar. Ele resolveu não comer. Isso revela duas coisas, meus irmãos. Primeiro, que mesmo diante dos acontecimentos que parecem dizer ao contrário, Daniel cria que Deus continuava digno de ser amado, que Deus continuava digno de ser honrado, que Deus continuava sendo digno de ser obedecido. Não é porque as circunstâncias estavam aparentemente dizendo o contrário
que Daniel abandonou a sua fé. Ele não se sentia abandonado por Deus. Ele não sentia que Deus estava distante, que tinha ficado na terra de Judá. E como veremos, Daniel também não pensava que o seu Deus já não podia salvar. Não, Daniel manteve a fé firme no seu coração. A esperança estava bem fortalecida ali dentro. E mesmo quando as circunstâncias eram contrárias, mesmo quando havia pressão espiritual para que ele abandonasse a Deus, ele não abandonou. A segunda coisa que nós podemos observar, meus irmãos, é que toda a pressão social que Daniel estava experimentando, assim como seus companheiros, também não diminuiu a sua fé, nem o seu compromisso com Deus. Ele decidiu firmemente que não iria se contaminar. Amados, tal como Daniel e seus amigos, a igreja de todos os tempos e a igreja de hoje, tanto individualmente quanto coletivamente, a igreja é pressionada. A igreja é pressionada, a igreja é tentada a abandonar as suas convicções, a igreja é tentada a abandonar a sua postura diante do mundo. Jovens crentes são tentados. Jovens crentes são convidados a beber, a usar drogas. Crentes são convidados a participar de coisas que não agradam a Deus, de festas que não agradam a Deus, de reuniões sociais que não agradam ao Senhor, participarem de atividades marcadas pela sensualidade, pela bebida, pelas músicas que agradam ao diabo. Algum tempo atrás, uma irmã estava me contando que foi participar de uma festa promovida pela empresa da qual o marido trabalhava, e quando eles entraram, e não achem um absurdo o que eu vou dizer, mas quando eles entraram, era um ambiente de música, de baile, e começou-se a tocar uma música em inglês, e a música dizia literalmente, dance para o diabo, e as pessoas estavam dançando, e era essa a letra da música. Crentes foram convidados e chegaram lá e era isso que estava acontecendo. Então os crentes são chamados para baladinhas, para baile funk, para festinha de aniversário, que é mundanismo para todo o gosto, e não somente nos encontros sociais, mas a escola é lugar de pressão, a escola na qual estão ensinando coisas contrárias à palavra de Deus, e ideologias que nasceram no coração do diabo. Os crentes têm que suportar isso nas escolas em que estudam. É pressão nos lugares de trabalho. Na escola é pressão para quem estuda e para quem dá aula, os cristãos que dão aula nas escolas. É pressão de todos os lados. O ambiente de trabalho, as redes sociais, a internet de modo geral, a televisão, tudo quanto é tipo de mídia, de transmissão de notícias, revistas, livros, filosofias, o encorajamento à pornografia é constante, os ataques à religião são coisas constantes, e até mesmo aqueles grupos que se chamam a si mesmos de igrejas, mas que ao invés de ensinar o que a Bíblia está ensinando, ao invés de ensinar as pessoas a buscarem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ensinam em primeiro lugar a buscar as coisas do mundo. Ensinam as pessoas que frequentam a igreja a amar o dinheiro, a amar os bens materiais, como se isso fosse tudo que Deus tem para oferecer, como se Jesus tivesse morrido na cruz para que nós tenhamos dinheiro no bolso, para que as pessoas pensem que se Jesus morreu na cruz, então eu tenho que viver uma vida principesca, nababesca aqui nesse mundo. O reino de Deus a gente pode considerar em segundo lugar. Há pressão, meus irmãos, de todos os tipos. Na linguagem do profeta Isaías, a luz nos dias de hoje é chamada de trevas, e as trevas são chamadas de luz. Pessoas iluminadas são as pessoas que deixam para trás os pensamentos, entre aspas, retrógrados do antigo cristianismo. Hoje em dia é bonito você ser progressista, uma pessoa de novas ideias, uma pessoa liberal. Na linguagem de Isaías, o mundo está cada vez mais afastado do Senhor. E meus irmãos,
para que nós não sejamos levados a pecar, há uma necessidade. A necessidade de termos este mesmo conhecimento de Deus que tinham Daniel e seus companheiros. Jovens que determinaram no seu coração que não iriam se contaminar. E mesmo diante de toda a pressão que sofriam, iriam se manter com firmeza dentro da vontade de Deus. Então, em segundo lugar, meus irmãos, eu gostaria de considerar por que Daniel tomou essa decisão. Como é que ele não se deixou cooptar pelas pressões espirituais e sociais que ele estava experimentando? Por que ele resolveu não se contaminar? O texto que nós lemos, ele nos dá uma resposta implícita quase que em cada parágrafo, em várias afirmações que ele faz aqui para nós, a respeito da visão que Daniel, o autor desse livro, estava tendo de toda aquela situação. Veja, primeiramente, o versículo 2. O texto diz assim: o Senhor, lhe entregou, isto é, entregou para Nabucodonosor, o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns utensílios da casa de Deus. Veja, o versículo 9 agora. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Veja agora o versículo 17. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria. Você notou quantas vezes aqui nesses textos que acabamos de ler, quantas vezes aparece a expressão Deus deu, o Senhor entregou, Deus fez isso, Deus fez aquilo? É porque na visão de Daniel, tudo o que estava acontecendo estava sob o controle de Deus. Foi o Senhor quem entregou o reino de Judá nas mãos de Nabucodonosor. Não foi o Deus da Babilônia que deu aquela vitória para Nabucodonosor. Foi o Senhor. Da mesma forma, o chefe dos eunucos, Aspenaz, o Senhor, o coração desse homem estava nas mãos de Deus. E por isso, quando Daniel vai falar com ele, dizendo assim: olha, eu gostaria de não comer desta comida aqui, Deus faz com que o coração de Aspenaz, o chefe dos eunucos, que era um primeiro-ministro ali do rei, tivesse misericórdia em relação a Daniel. Embora ele não pudesse fazer nada, embora ele não pudesse resolver o problema, ele achou graça e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Também o texto diz para nós que Deus deu sabedoria para Daniel e seus companheiros, mais do que a todos os outros. E Deus deu a Daniel a capacidade de interpretar sonhos e visões. E todo o capítulo mostra que a visão de Daniel não estava errada, que é assim mesmo, que Deus está no controle de tudo. Veja, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porque a Bíblia nos ensina, meus irmãos, que Deus está no controle do coração de cada ser humano. E Daniel sabia que é assim. Então, de posse deste conhecimento, ele foi falar com Aspenaz, o chefe dos eunucos, e pediu para ele que ele gostaria de não comer das comidas do rei. E Aspenaz entendeu a situação de Daniel, mas disse para ele: olha, eu não posso fazer isso, eu tenho medo, porque assim, o que o rei quer? O rei quer vocês com saúde, bonitos, alegres, capacitados para trabalhar. E se ele olhar para vocês e ver que vocês estão mais fracos, a minha cabeça corre perigo. Então Daniel foi falar com o chefe, cozinheiro chefe, e falando com respeito, e explicou a situação para ele. Como mais tarde escreveria o apóstolo Pedro, Daniel deu seu testemunho com temor do Senhor no seu coração e com mansidão. E quando o chefe dos cozinheiros explicou para ele também a situação, ele falou assim: vamos fazer uma coisa, você experimenta 10 dias. Durante 10 dias, eu e os meus companheiros vamos comer somente legumes e beber água. E depois de 10 dias, vocês comparem a nossa saúde, a nossa aparência com os demais que comem das filas e iguarias do rei.
E ele disse, então, tá bom, vamos experimentar. Porque o coração desse homem estava nas mãos do Senhor. Porque é como diz o Salmo de número 33, Deus forma o coração dos homens. E por causa disso, Deus inclinou o coração do chefe dos eunucos e também do chefe dos cozinheiros. Mas e se Deus não tivesse feito isso? E se Daniel fosse conversar com esses homens, e esses homens dissessem assim, olha, não adianta, vocês têm que comer essas iguarias do rei. O que diz o texto? Daniel resolveu firmemente que ele não ia se contaminar. Mais tarde, a gente vê uma situação diferente aqui no livro de Daniel. Lá no capítulo 3, você se lembra da história do capítulo 3? Quando o rei Nabucodonosor mandou erigir uma estátua, e essa estátua, essa imagem, deveria ser adorada por todo o povo que estava submetido a ele. Era uma maneira de Nabucodonosor, mais uma vez, impor a sua soberania sobre os povos todos que ele havia subjugado. Então Nabucodonosor, ele mandou que fosse feita uma estátua muito grande, uma imagem muito grande, e quando fossem tocados os instrumentos musicais, as pessoas de todos os povos que estivessem ali na capital do Império deveriam se inclinar perante aquela imagem. E esses três aqui, a gente não sabe onde é que Daniel estava, aqui no capítulo 3, esses três resolveram que não iriam se encurvar, não iriam adorar a imagem feita por Nabucodonosor. E quando eles não fizeram o que Nabucodonosor ordenou, Nabucodonosor ficou muito bravo. E ele ameaçou esses três. Vamos ler a partir do versículo 13, lá do capítulo 3. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis, no mesmo instante, lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei, ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Senão, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Irmãos, se aqui no capítulo 1 dissessem assim para Daniel, você é obrigado a comer, ele ia dizer o seguinte, eu vou morrer de fome, mas eu não vou comer, porque eles tinham firmeza no coração. Eles resolveram que, apesar de toda a pressão que estavam sofrendo, não se submeteriam a coisas que implicassem em pecado contra o Senhor nosso Deus. Primeiro, então, Daniel não quis se misturar ou não quis se alimentar das finas iguarias do rei, porque ele sabia que o coração dos homens estava nas mãos de Deus. Segundo, o Senhor também controla, conforme diz o capítulo aqui, as circunstâncias físicas, e não somente as psicológicas, interiores do coração das pessoas. Voltemos ao capítulo 1, versículos 11 a 16. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vives, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim de 10 dias a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber,
e lhes dava legumes. Quando eu leio esse trecho, eu me lembro de uma professora lá no ginásio contando sobre um estudo que fizeram naqueles tempos. Eu já não me lembro onde foi que fizeram este estudo, mas alguém leu o que está escrito aqui nesse texto e resolveu fazer uma experiência. Então eles pegaram um grupo de pessoas e para um determinado grupo de pessoas só davam água e legumes, e para outro os alimentos normais. E fizeram a experiência 10 dias para ver o que acontecia. E o resultado foi o contrário do que a gente vê aqui. Aqueles que só comiam legumes estavam mais magrinhos, estavam assim mais caidinhos. E eles chegaram à seguinte conclusão: a gente também tem que se alimentar de carne, de proteína e tudo mais, para a gente ter mais saúde. O que eu quero ilustrar com isso, meus irmãos? É que o que eu vejo aqui é a soberana ação de Deus. Porque poderia ter acontecido ao contrário, não é? No final de 10 dias, Daniel e seus companheiros estarem mais mirradinhos, mais parecidos comigo, assim, pequenininho. Mas eles estão mais fortes, mais bonitos, mais capacitados. E aí, então, o homem entendeu que se ele quisesse ver Daniel e seus companheiros com saúde, eles podiam continuar comendo só legumes e bebendo água. E Daniel, que certamente gostava de alimentos gostosos também, por amor ao Senhor, foi a isso que ele passou a comer durante aqueles 3 anos. Mas também, meus irmãos, o texto mostra para nós que Deus, Ele não somente controla a psique dos homens, os pensamentos dos homens, os sentimentos. Ele não controla somente as circunstâncias, mas Ele controla também o interior dos seus filhos, dando a eles capacidades especiais. Versículos 19 a 20. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Tem sido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros homens como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais loucos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Aqui, quando ele diz 10 vezes mais, é uma maneira de falar que muito mais inteligentes, muito mais capacitados, porque o Senhor deu a eles capacidade para entender as coisas. E por que Deus deu a Daniel, especialmente, a capacidade de interpretar sonhos e visões? Porque na visão do rei, ou dos antigos ali na Babilônia, essa era uma boa qualificação para um conselheiro do rei, conforme a gente vai ver depois no capítulo 2. Resultado disso tudo, diz o texto, meus irmãos, do versículo 21, que Daniel permaneceu, isto é, que Daniel foi um dos conselheiros dos reis, até o 1º ano do rei Ciro, isto é, 68 anos depois. Daniel continuava ali na corte, sendo usado por Deus. Assim, meus irmãos, neste 1º capítulo, nós temos a afirmação de 2 doutrinas muito importantes. 2 doutrinas que dominarão todo o livro e que dominam toda a doutrina da palavra de Deus e a nossa experiência também, que governam a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus. São 2 doutrinas que a gente pode dizer são aparentemente contraditórias, a gente chama isso de paradoxos. Uma doutrina que de um lado ela fala uma coisa e de outro lado ela fala outra coisa que parece se opor, mas que a gente sabe, na nossa experiência, assim como a Bíblia revela, que são coisas que se complementam. E quais são essas doutrinas que se complementam aqui? Primeiro, a doutrina da soberania de Deus. Deus governa todas as coisas que acontecem no universo inteiro. Foi Ele quem entregou Judá nas mãos dos babilônios. E Ele já havia falado que iria acontecer assim, caso o povo de Judá não se arrependesse. E Judá não se arrependeu. Então, para ser curado da sua idolatria, Judá foi levado para o cativeiro. Foi Deus que inclinou o coração do chefe dos eunucos.
para que ele tivesse misericórdia de Daniel, pois segundo a sua vontade Deus conduz o coração dos homens. Como diz Provérbios, o coração do rei está nas mãos do Senhor, e segundo o seu querer, ele o inclina. E foi Deus que deu a Daniel e seus companheiros sabedoria, inteligência, capacidade especial de interpretações para Daniel. Em sua santidade, em sua sabedoria, em sua majestade, em sua glória, em seu amor, em sua misericórdia, o Senhor faz tudo quanto Ele quer, da maneira como Ele quer, com quem Ele quer, e tudo de modo sábio, justo, santo e bom. Mas a segunda doutrina que aparece aqui em Daniel capítulo 1 e que governa tudo na nossa vida é a da responsabilidade humana. Veja, Deus é soberano sobre todos os acontecimentos, mas ao mesmo tempo, embora nós não saibamos explicar, tanto a Bíblia como a nossa experiência demonstram que nós somos agentes responsáveis pelas nossas ações, pelas nossas decisões, pela nossa atitude. Você veio aqui na Marra hoje? Você veio aqui por quê? Oi, querido? Você veio aqui porque você quis, não foi? Ou o pai pegou uma cinta na entrada. Cada um de vocês que está aqui veio hoje porque desejou vir. É isso que eu quero dizer com livre decisão. Cada um de nós age de acordo com a nossa vontade. Isso a Bíblia ensina o tempo todo. Então, ao mesmo tempo que Deus é soberano, meus irmãos, nós somos responsáveis pelo que fazemos. Nós decidimos. Nós escolhemos. Não é assim na experiência de cada um de vocês? Verdade que constrangidos pela graça de Deus. Mas são coisas que nós fazemos por causa de sua fé, por causa do seu amor. Deus nos leva a agir de acordo com o nosso amor também por Ele. Nós agimos de acordo com a fé que recebemos. Nós temos compromisso com Deus de acordo com a visão que temos dele. Somos nós que decidimos assim. E é o que a gente vê Daniel fazendo. Daniel decidiu no seu coração e decidiu firmemente que ele não iria se contaminar. Se Daniel fosse feito de outro material, como diziam os antigos, se Daniel não tivesse tutano, na primeira tentação ele teria sucumbido e feito a vontade do diabo. Teria feito a vontade do mundo. Diante das circunstâncias adversas, Daniel poderia ter se rebelado contra Deus, poderia ter perdido a sua fé, poderia falar mais ou menos assim: não adianta servir a Deus, e abandonar os caminhos do Senhor. Mas Daniel decidiu que continuaria confiando, que continuaria amando e continuaria servindo ao seu Deus. Porque cada ser humano precisa tomar uma decisão. Precisa decidir no seu coração a quem ele servirá. Se ele servirá a Deus ou se ele servirá ao mundo e a si mesmo. Eu gostaria, meus irmãos, de trazer para nós, então, algumas aplicações práticas para a nossa vida. Primeira delas, você deve ter percebido, Daniel e seus amigos conheciam o Senhor desde a sua juventude. E certamente, então, que para isso eles tiveram pais piedosos, responsáveis, que ensinaram aos seus filhos a palavra e os caminhos do Senhor. Pais que ensinaram aos seus filhos a orar. Pais que ensinaram aos seus filhos como viver uma vida santa neste mundo. A igreja de Deus, o povo de Israel, o povo judeu, de modo geral, estava em uma triste época de decadência espiritual. Abandonaram os caminhos do Senhor. Passaram a adorar imagens de escultura, quando lá em Êxodo 20,
Na lei do Senhor está escrito assim: não farás para ti imagem de escultura, nem daquilo que existe em cima lá no céu, isto é, o sol, a lua, as estrelas, os que já morreram, os deuses santos. Não farás imagem de escultura do que tem em cima dos céus, nem sobre a terra, e nem nas águas debaixo da terra. E o povo de Israel estava adorando essas coisas todas. Mas esses jovens aqui aprenderam diferente. E com quem que eles aprenderam? Certamente eles aprenderam isso em casa. Porque tinham famílias diferentes. Famílias que ensinaram esses jovens a temer o Senhor e a fazer a vontade de Deus. Da mesma forma, meus irmãos, nós que somos pais, nos dias de hoje, não podemos deixar de ensinar aos nossos filhos os caminhos do Senhor. Nós não podemos cometer essa negligência. Não devemos deixá-los abandonados às instruções que Satanás está querendo colocar na cabeça deles lá no mundo. Dizendo que, vocês viram, né, essa maldição aí da Burger King esses dias, né? Que criancinha pode aceitar. Claro que criança aceita. Qualquer coisa que você disser para a criança aceita. Mas eu estava falando com uma jovem domingo passado, e ela estava contando que quando ela era criança, aliás, a sogra dela estava contando que quando essa menina era criança, ela aceitava o fato de que o pai, a mãe e uma namorada da mãe viviam dentro da mesma casa. Ela aceitava. Até ela crescer. E ela perceber que isso não é uma coisa natural. E não é normal uma coisa dessa. Então esses malditos ficam querendo ensinar doutrinas do diabo para as criancinhas e querem enfiar a goela abaixo da gente. Irmãos, resolvam firmemente não se contaminar. Resolvam firmemente que, por exemplo, não vão sustentar esse tipo de indústria do pecado. Resolvam firmemente que filme pornográfico vocês não vão assistir em casa. Que não vão aceitar essas coisas do diabo. E ensinem seus filhos a serem gente firme diante dessas coisas que o mundo está colocando. Daniel foi uma bênção. Sabe por quê? Porque teve coragem de ser diferente. Diferente para Deus. E não essa diferença que existe aí, que quer enfiar o goela abaixo do povo de Deus nos dias de hoje. Então, primeira aplicação, cuidemos das nossas famílias. Porque se o mundo continuar vivendo cada vez mais torto, essa é a tendência do mundo, os nossos filhos terão firmeza depois que nós formos embora. Eles não serão pessoas que vão andar nos caminhos do inferno, mas andar nos caminhos do Senhor. Em segundo lugar, uma palavra para vocês que são jovens e adolescentes. Embora eu vá dizer coisas, meus irmãos, que sejam verdades para todos os crentes, eu quero destacar o fato de que aqui a gente está falando de meninos com 14 e 18 anos de idade. E esses meninos, eles, desde a sua juventude, aprenderam a ter uma vida santa. Algum tempo atrás eu escutei um certo pregador dizer, por exemplo, que nos dias de hoje não tem como um jovem crente não ter relações sexuais com a sua namorada. Porque nós somos humanos e o ser humano tem tentações sexuais. Então ele estava justificando o fato de que muitos que se dizem crentes vivem uma vida mundana no namoro. Queridos, não é assim que a palavra de Deus ensina, não. A palavra de Deus não dá para a gente autorização para a gente falar, todo mundo faz assim, eu tenho que fazer também. Eu sou de carne e osso, eu posso viver de qualquer jeito. Não. Isso aqui são jovens santos. E vocês são chamados, vocês foram escolhidos por Deus desde antes da criação do mundo para viver uma vida santa neste mundo. Para serem diferentes. Porque essa diferença surte efeito no mundo lá fora. Agora, se o mundo lá fora olhar para a vida de vocês e ver uma vida igual a deles, por que eles vão querer aceitar Jesus? Por que eles vão achar que precisam se arrepender dos seus pecados e se converterem? É todo mundo igual. Então vocês são sal da terra e luz do mundo. Façam como Daniel. Decidam no seu coração não se contaminar. Viver uma vida que agrada os olhos de Deus.
Viver uma vida em que vocês falam somente a verdade. Viver uma vida em que vocês não se embriagam. A lógica do mundo é essa: é embriagar-se, é roubar, é mentir dentro de casa. Como é que é a expressão que usava tão perdido nos pais? É usar drogas, é não ser careta. Queridos, sejam caretas. Tenham orgulho de ser caretas, um santo orgulho de serem caretas, de não andarem segundo o mundo. Você não pertence ao mundo. Vocês, quando foram batizados, foram consagrados a Jesus. A vida de vocês é para Jesus, não é para o mundo, não é para Satanás. Terceira aplicação: em todas as circunstâncias, em todos os acontecimentos, em todos os momentos, por mais difíceis que sejam, confiem no Senhor. Ele está no controle, não é o diabo. Ele está no controle, não são as filosofias marxistas do demônio que levam as pessoas a pensar que família é coisa do passado, que adorar a Deus é coisa do passado, que o que resolve o problema da vida humana é o dinheiro. Não se deixem influenciar por essas filosofias. Confiem no Senhor, nos planos do Senhor. O que é do diabo está guardado e ele vai colher tudo que ele está fazendo. Podemos aceitar serenamente cada circunstância da nossa vida como vinda das mãos de Deus, e podemos continuar servindo, podemos continuar amando a Deus, seja qual for a situação. E em quarto lugar, mas não tão importante, embora seja importante também, queria fazer uma pergunta para vocês. Nessa circunstância aqui, quantas pessoas compunham a igreja de Cristo onde eles estavam? Quantas eram as pessoas? Lá no Palácio Real? 4. E por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Eu não estou dizendo, não estou fazendo uma apologia de igreja pequena. Opa, vamos ter igreja pequena, não é isso? Nós precisamos trabalhar para o crescimento da igreja e ganhar pessoas para Cristo. Mas muitas vezes, meus irmãos, neste mundo de pecado, o povo que serve a Deus é um povo pequeno. São poucas pessoas. Isso não fez com que esses 4 jovens desanimassem de se congregar, como a gente vai ver no capítulo 2. Mas eles se reuniam para orar. Eles se reuniam para buscar a Deus. Eu gosto muito de uma ilustração que diz mais ou menos assim: a brasa colocada no braseiro, ela fica acesa por longo tempo. Mas tira essa brasa do braseiro e ela vai esfriar rapidamente. Irmãos, a gente está vivendo num tempo que eu acho que a igreja do nosso céu nunca experimentou. Muitas vezes a gente não está podendo se reunir. E tem gente que está com medo de vir para a igreja, se reunir. Se vocês olharem, não está faltando um monte de gente aqui? Queridos, não deixa isso esfriar o coração de vocês. Não importa se a igreja tem 4 ou 40 ou 400. Importa estar junto com vocês. Porque senão a gente esfria espiritualmente. Então, não abandonem a sua congregação, mas confiem no Senhor. Tempos melhores virão. E aí vocês se lembram que Deus falou para Daniel lá no último capítulo? Daniel, homem muito amado, segue nesse caminho até a fim. Porque quando todos ressuscitarem, você vai se levantar também para receber a tua recompensa. Vale a pena, queridos. Vale a pena perseverar nos caminhos do Senhor. É uma recompensa eterna para aqueles que nele confiam. Próxima vez a gente volta para o capítulo 2 e a gente vai ver uma outra proeza desse povo forte que conhece ao Senhor, porque é um povo que vai usar as capacidades que Deus deu para eles e vai ser usado por Deus para que outros possam conhecer. Amados irmãos, vamos neste momento participar da mesa que o Senhor preparou para nós. Quero convidar os irmãos presbíteros aqui reunidos, aqui presentes, o irmão Marco, o irmão João, o irmão Genésio, o
irmão Ernesto não pode vir, pelo que estou observando. O irmão Joel poderia nos ajudar ministrando a ceia? Amados irmãos, a Escritura Sagrada nos ensina que em sua última noite, com os discípulos antes da sua crucificação, eles estavam ceando, comemorando a Páscoa, a festa de libertação dos judeus, e o Senhor Jesus tomou dois dos elementos que estavam sobre a mesa, a saber, o pão e o vinho, e abençoou a ambos, e deu ambos a comer aos seus discípulos, dizendo que tanto o pão que eles comiam, quanto o cálice de vinho que eles bebiam, representavam o sacrifício dele na cruz pelos nossos pecados. Ele disse aos discípulos: comam deste pão, porque isto é o meu corpo que é dado por vocês. E depois de haverem comido, havendo dado graças pelo vinho que estava sobre a mesa, Jesus disse: este é o cálice da nova aliança de Deus com vocês, através do meu sangue. Bebam dele todos, em memória de mim. Todos os discípulos estavam ali, e todos comeram e beberam. E depois do Pentecostes, depois que Jesus ressuscitou e eles saíram para pregar o Evangelho a todas as nações, onde quer que eles foram ensinando a igreja do Senhor a fazer a mesma coisa. De tal modo que nós vamos agora participar de um gesto que é feito há 2000 anos. A herança que temos da palavra de Deus para que nos lembremos do amor de Deus por nós, revelado pelo fato de que Cristo morreu pelos nossos pecados. Assim, ministrando em nome de Jesus, eu quero convidar todos vocês que estão aqui, que são crentes em Jesus, sejam desta igreja ou de outra igreja evangélica, e que estejam em comunhão com as suas igrejas, a participarem conosco deste pão e deste cálice. Em obediência à palavra do Senhor, vamos primeiramente orar, examinando o nosso coração, e se houver em nosso coração, em nossa vida, em nosso comportamento, algo que nós identifiquemos pelo Espírito Santo como pecado, vamos confessar a Deus os nossos pecados para comer e beber dignamente, de modo digno do Senhor. E então, comendo e bebendo, trazendo à nossa mente aquilo que Deus fez por nós em Cristo, sejamos gratos a Ele. Oremos, meus irmãos. Ó Pai Celestial, graças damos a Ti por todo o amor revelado na cruz de Jesus Cristo, quando Ele se entregou a si mesmo, levando sobre si o castigo que era nosso, para nos trazer perdão, para nos trazer comunhão com o Senhor, para nos dar vida nova. Pai, queremos comer deste pão, beber deste cálice, trazendo à nossa memória tudo aquilo que a cruz de Jesus significa para a nossa salvação. Para também, Senhor, através desta comunhão contigo, termos nutrida a nossa comunhão uns com os outros. Mas para isso nós precisamos confessar a Ti os nossos pecados. Tu que sondas a nossa mente e o nosso coração, Tu que sabes o que vai na mente de cada um de nós nesta hora, olha para cada uma das tuas ovelhas. E onde houver pecado, Senhor, perdoa. Onde houver necessidade,
santifica e torna-nos, pela fé em Cristo Jesus, dignos de participar desta santa comunhão. Opera em nós o querer realizar da tua vontade. Por Cristo Jesus a que nós oramos. Amém. Ministrando aos irmãos em nome de Jesus, eu os convido agora a participarem do pão pelas mãos dos irmãos presbíteros, presbítero Marlon e presbítero Joel. Se algum dos irmãos foi omitido no distribuir o pão, por favor, queira levantar uma de suas mãos. Todos que participaram do pão, participarem agora do cálice, entendeu? Em nome de nossos irmãos presbíteros.
levante suas mãos. Nós vamos mais uma vez orar cantando hino número 148, oração noturna.
Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com os irmãos, hoje e para sempre. Amém. Sentar-se, irmãos.